a respeito da incorporação espiritual. Embora eu venha alertando constantemente sobre os perigos da incorporação espiritual, ainda há pessoas que continuam a praticá-la. É preciso que parem de uma vez por todas. Vou explicar detalhadamente porque é algo inadequado. De 80 a 90% dos casos, as incorporações são espíritos de raposa, sendo que 99% desses espíritos são malignos. Por esse motivo, é do seu instinto enganar as pessoas, não se importar em levá-las à prática do mal e, mais do que isso, divertir-se com a situação. Assim sendo, dentre os espíritos malignos, os mais qualificados passam a se anunciar como divindades, Nyorai, Bosatsu, dragão, etc. Ao incorporarem em alguém, ao mesmo tempo que fazem com que a própria pessoa pense que é uma divindade, empenham-se para que outras também acreditem. Por fim, a pessoa incorporada acaba se convencendo completamente. Passa a querer ser idolatrada como um Deus vivo e respeitada por muitas pessoas, sendo comum entregar-se a uma vida de luxos. Eis a verdadeira natureza do espírito de raposa. Entre os espíritos de raposa, os mais experientes possuem considerável poder sobrenatural. Ao incorporarem uma pessoa, eles conseguem saber tudo o que esta pensa e assim passam a elaborar artimanhas de acordo com sua intenção. Por exemplo, se a pessoa tiver o pensamento de ser venerada tal qual uma divindade, esses espíritos incorporam nela e sorrateiramente começam a trabalhar nesse sentido. Como se sabe, a pessoa incorporada passa a proclamar que é reencarnação de alguma magnífica divindade, sendo que o caso mais frequente é denominar-se Amaterasu ou Mikami. Ao mesmo tempo, os referidos espíritos procuram estabelecer uma afinidade com a pessoa avisada de maneira extremamente astuta, até mesmo manifestando alguns milagres. É assim que homens e mulheres de bem acabam caindo em ciladas. Isso tem ocorrido com frequência na sociedade. Todos os deuses da moda que têm surgido em vários lugares são desse tipo. Evidentemente, se trata de espíritos de raposa bastante hábeis que acabam enganando pessoas ingênuas. Há ainda casos de pessoas que querem enriquecer a todo custo, e quando o espírito de raposa incorpora, já conhecendo tal desejo, ativa a inteligência ardilosa delas, fazendo-as ganhar muito dinheiro. Uma vez que esse espírito não escolhe os meios, na maioria das vezes as induz a cometer delitos. Por essa razão, apesar de obterem sucesso temporário, acabam fracassando, havendo aquelas que vão até parar na prisão. No caso daqueles que querem seduzir mulheres, o espírito de raposa emprega métodos muito bem elaborados e faz com que eles se aproximem da mulher desejada e despertem-lhe o interesse por meio de atitudes e palavras sedutoras. Há casos em que podem até mesmo ser violentos, o que é perigoso. Por serem espíritos de animal, não têm noção de bem e mal. Para eles, basta manipular o ser humano livremente a seu bel prazer como um bobo. Nesses termos, o espírito de raposa se coloca em um nível acima do indivíduo. Trata-se de uma completa lástima para o ser humano, tido como o senhor de todas as criaturas. Uma vez constatada essa realidade, creio que ele não possa se orgulhar nem um pouco dessa condição. Além dos espíritos de raposa, os de texugo, de dragão, de tengu maligno, entre outros, podem incorporar e enganar o ser humano. O espírito de dragão maligno é o mais temível. Por natureza, ele possui um poder extraordinário e muita inteligência. Portanto, para ele é fácil manipular livremente o homem e, conforme o caso, não se importa em ferir pessoas ou tirar-lhes a vida. Conforme me referi anteriormente, por ocasião do incidente ocorrido no ano passado, houve a atuação de muitos espíritos de dragão maligno que agiram com extrema crueldade a sangue frio.
Diferentemente dos espíritos de raposa, os dragões, que são dotados de capacidade intelectiva e, mais uma vez que sua inteligência maligna atua, conseguem manipular livremente o pensamento humano. Esta é a causa da maioria dos crimes hediondos cometidos friamente em nome desta ou daquela ideologia e também dos males causados à sociedade. Comparados aos espíritos de dragão, os espíritos de Texugo e os do Tengu são até insignificantes. No entanto, entre a maioria dos Tengus, uns possuem força espiritual e outros erudição. Pessoas com essas qualificações são manejadas livremente pelos Tengus mais ambiciosos, que se empenham em fazer com que elas se tornem famosas, prosperem e levem uma vida de ostentação. Assim sendo, casos de incorporação de Tengu são, desde a antiguidade, bastante comuns entre os monges zen-budistas, estudiosos e fundadores de religião, mas são poucos aqueles cujo sucesso se prolongue por muito tempo. Até aqui abordei vários aspectos concernentes à incorporação, mas é importante que os leitores estejam cientes que mesmo as divindades malignas não praticam o mal por força própria. Por atrás delas há um chefe que as controla. Este sim é o mais temível. Perante sua força, a maior parte das divindades fica praticamente sem ação. Ostensiva ou ocultamente, esse chefe das divindades malignas obstrui continuamente as atividades da nossa igreja, principalmente por representarmos uma grande ameaça para tais divindades. Quem está à frente dessa batalha contra nós é o próprio chefe dos chefes. Esta é, de fato, a grande luta entre o bem e o mal. Há um fator muito importante ao qual devemos ficar atentos. Trata-se do descuido no qual incorrem os fiéis da nossa igreja. Eles ficam tranquilos julgando que são amplamente protegidos e que as divindades malignas não conseguem influenciá-los tão facilmente. Essa forma de pensar abre uma brecha e permite que sejam possuídos pelas mesmas. E o que é pior, caso haja entre esses fiéis pessoas de fé shōjo, quanto mais fervorosas elas forem, mais facilmente serão influenciadas. É por essa razão que estou sempre advertindo para esse tipo de fé. Enfim, quando a divindade maligna atua, ela apresenta argumentos lógicos totalmente de acordo com o bem shōjo, enganando com muita astúcia. Desta forma, a maioria das pessoas não mede esforços, acreditando plenamente que se trata de um bem. No entanto, já que a premissa está errada, quanto mais elas trabalham, piores se mostram os resultados. Então elas se precipitam cada vez mais. Chegando a esse ponto, sem dar ouvidos aos conselhos recebidos, vão se afundando cada vez mais. Existem pessoas que, diante desse beco sem saída, acabam fracassando. Não haveria problema se elas despertassem logo, mas quando isso não ocorre, ficam completamente desorientadas e perdem até mesmo a proteção divina. Creio que assim podem entender como é temerária a prática do bem de shōjo. Eis o porquê da minha habitual afirmação: o bem de shōjo é o mal de daijo. O que melhor revela uma pessoa de bem shōjo é o fato dela sempre adotar atitudes excêntricas. Isso é o que os espíritos malignos esperam que ocorra. Por essa razão, seja no que for, jamais incorreremos em erro quando agimos de acordo com o bom senso. O que as divindades malignas temem é o bom senso e, consequentemente, eu sempre aconselho as pessoas a respeitá-lo. O número de exemplos na sociedade para ilustrar o que digo é muito grande. Enquadram-se nesse grupo crenças, teorias e ideologias excêntricas, além de religiões mediúnicas. Com frequência são veiculadas notícias de problemas e transtornos causados à sociedade por parte desses segmentos. Do ponto de vista espiritual, podemos compreender claramente a razão de tais ocorrências. Os espíritos de raposa, texugo, etc., evidentemente são de animais, e esses se encontram abaixo do nível humano.
Por conseguinte, se o indivíduo dirige orações a espíritos de animais que vivem na Terra, significa que sua posição está abaixo da Terra. Essa situação corresponde, em termos espirituais, ao fato de o ser humano ter decaído ao mundo espiritual animal. Uma vez que todas as coisas do mundo espiritual se projetam no mundo material, essa pessoa caiu ao inferno. O mesmo ocorre com a incorporação espiritual. Como a pessoa se torna um depositário de animais, naturalmente desce ao mundo espiritual dos animais e acaba vivendo em circunstâncias infelizes. Mesmo em se tratando de espíritos de raposa, nem todos são malignos. Alguns são benignos e denominados espíritos de raposa branca. Após se regenerarem, esses espíritos trabalham como mensageiros da divindade, que protege o local onde a pessoa nasceu e são muito prestativos. Espiritualmente, as raposas possuem peculiaridades diversas e, semelhantemente às que trabalham para o mal, as que pertencem ao bem possuem força considerável e realizam bons trabalhos. Contudo, há exceções no caso de possessão por divindades. Quando o antepassado ou espírito protetor guardião desejam comunicar algo importante, atuam na pessoa temporariamente, dizendo apenas o estritamente necessário, limitando o tempo e as palavras sem estender-se. Aproveitando a oportunidade, vou ensinar a maneira de distinguir se a divindade é benigna ou maligna. As palavras corretas ligadas às divindades jamais são prolixas. É dito somente o essencial de forma simples e clara. No entanto, em se tratando de espírito maligno, fatalmente se expressam mais do que o necessário ininterruptamente. Neste caso, não haverá dúvida que se trata de espírito de raposa. Às vezes poderá ocorrer o seguinte: o espírito protetor guardião, desejando comunicar-se verbalmente com a pessoa, atua por meio do espírito da raposa, por saber que este tem facilidade de incorporar e falar a linguagem humana. Em tais casos, o espírito de raposa poderá se expor além da conta, revelando sua verdadeira natureza. Por esse motivo, devem acautelar-se ao máximo. Jornal Eico, número 136, em 5 de dezembro de 1951. Notas: espírito de raposa. As raposas, em japonês kitsune, são seres presentes na mitologia japonesa. As histórias as descrevem como seres inteligentes e com capacidades mágicas que aumentam com a idade e sabedoria. Entre esses poderes mágicos, a habilidade de assumir a forma humana, normalmente na forma de uma mulher. Nyorai, Bosatsu, dragão. São qualificações atribuídas às divindades, por exemplo, Komyo Nyorai, Kanzeon Bosatsu, Dragão Dourado. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.